Jesus está aqui. Vamos provar o quão real é a sua presença. Ele existe, Ele é de verdade, e a sua presença paira neste lugar. O culto só é honesto se nós quisermos. Se nós quisermos. Mas irmão, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas a sua vida é uma oferta viva no
Santo,
Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar no que você diz. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Os irmãos responsáveis pelo momento ofertório já estão com oportunidade. Oi. Alô. Obrigado, irmão. Queridos, se eu me comparasse como um sal, seria bem ruim, né? Porque esse chamado falando é tão salgado, né? Mas isso é que a Bíblia nos mostra, irmão. Nós devemos ser como sal. Porque o sal, ele mata também. Mas o sal, ele dá o sabor a todos comida que você colocar. Se você não colocar o sal, você não sente gosto naquela comida. Até o ovo, se você não colocar sal, aquele ovo não presta. A Bíblia nos ensina, diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Por que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra? É para que nós possamos trabalhar no Evangelho, pregando o Evangelho na verdade, ensinando as pessoas, dando sabor, palavras gostosas, bonitas, a referência ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Para que você tenha o sabor, tenha o bom paladar de falar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela palavra, não passando a mão na cabeça, mas sim pregando a verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser o sal. Vós sois o sal da terra. Ele diz aqui, ó, se vós, o sal vier a ser despido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para nada. Se o sal vier a perder o sabor dele, ou seja, se você vier a perder a palavra do Senhor, se você não tem o prazer de pregar a palavra do Senhor, será que as pessoas vão ter que você é uma pessoa que rapaz, fulano prega a palavra dele? Mas por que você não tem sabor nenhum? Você não tem aquele objetivo de pregar a palavra. O que você vê é contígio na vida dos outros. A palavra de Deus diz que nesse caso, você não está sendo sal. Você é o sal daqueles que já perdeu o sabor. Você não tem mais vocação para pregar a palavra, né, evangelizar, não. Você vai ficar agora, só ficar em casa agora, né? Quer dizer, você perdeu toda a credibilidade de pregar a palavra do Senhor. E se a gente fosse falar sobre o sal, a gente passaria a noite todo falando só nesse versículozinho a respeito do sal. Mas ninguém quer tomar o tempo de ninguém não, porque nosso querido vai trazer a mensagem, ele trabalha longe. A gente vai dar a encerrar mais cedo, não sei se né, mas é isso mesmo. Vamos orar, para que Deus venha colocar sabor na nossa boca. Assim como o sal dá o sabor, nosso Senhor Jesus vai colocar sabor, mais vontade de nós pregar a palavra do Senhor. Oramos, Senhor Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por esta palavra, Senhor, porque o Senhor diz que nós somos sal da terra. E como nós somos o sal da terra, é para que nós possamos ter esse sabor, essas boas palavras de pregar a tua palavra, pregar o Evangelho do Reino do Céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo ar que respiramos, Senhor, meu Deus, pela chuva que vem por aí, Senhor Deus, pelo o sol. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Agradeço, Senhor, meu Deus, pela outra família que o Senhor tem nos dado aqui, que já faz 9 anos que somos uns irmãos em Cristo Jesus, é a família nova que nós temos, e agradecemos o Senhor.
Abençoa também, Pai, aquelas pessoas que vai dar suas ofertas, Senhor Deus. Também, Pai, aquelas pessoas que não deram também, que não podem dar, Senhor Deus, abençoa também. Que um dia eles possam ser dizimistas na casa do Senhor, porque sabemos, Senhor meu Deus, que nós devemos dar aquilo que não é, devolvemos aquilo que não é nosso. Aquilo que não é meu, Senhor Deus, eu tenho que entregar para o dono, porque não é meu. Eu só vou gastar aquilo que o Senhor tem nos dado, nos permitido. Meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, também, meu Pai, pelos meus filhos, meu Deus, pela minha família, por todos aqueles, Senhor, que oram por ele também, Senhor, por aquela família, para que um dia, Senhor, possa dizer que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Assim era o desejo de Josué. Ele mandou que as pessoas escolhessem os deuses que eles quisessem, porque ele mesmo disse: porque vocês escolheram o Deus que você quer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa luta difícil, meu Deus, nós vivemos hoje, famílias dispersadas para um lado, famílias dispersadas para outra, Senhor Deus. Peço ao Senhor que o Senhor junte essas famílias para que possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome para a tua glória, que eu oro e te agradeço desde já, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, recebe esta humilde oração. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória, glória, aleluia, Senhor.
Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. O título da pregação é A Cura de Ezequias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 38, versículo 1. Antes vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Em nome de Jesus. Ó eterno Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui, meu Deus, mais uma noite, Senhor, te pedindo a Ti, Senhor, que nos fortaleça, Senhor, que nos dê sabedoria, meu Deus, para lutar e conviver uns com os outros, meu Pai. Porque não é fácil, Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus, meu Deus, invisível. Nós não te vemos, mas o Senhor nos vê. Por isso nos te pedimos, meu Deus, sabedoria. Meu Deus, te pedimos amor sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, meu Deus. Para que nós possamos, meu Deus, viver, Senhor, amando uns aos outros, assim como Jesus nos pediu, Pai. E que nós possamos, meu Deus, viver nesse caminho, andar e te obedecer, meu Deus, de uma forma que venha te satisfazer, que não é fácil, Senhor, é difícil. Mas Tu és esse Deus, meu Deus, que nos amas. Tu és esse Deus, meu Deus, que nos conduz verdadeiramente nos Teus caminhos. Por isso, Senhor, nos fortalece, nos dá ânimo, Pai, para que nós possamos, meu Deus, permanecer os nossos dias, meu Deus, bem, viver com saúde, Senhor. Não só saúde física, Pai, mas também a espiritual, que é o essencial para a vida de um cristão, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer a paz e nos falar, Senhor, nessa noite, Senhor, pela minha boca, através do Espírito Santo, Pai, que não seja de mim, mas de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Repetir no capítulo 38, versículo 1, vê o que o Altíssimo fala com nós nessa noite. Glória a Deus. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vai morrer, não te recuperarás desta doença. Glória a Deus. Vamos fazer uma reflexão aqui nesse primeiro versículo. Queridos, aqui nesse primeiro versículo, aqui fala da doença de Ezequias e da visita do profeta Isaías a Ezequias. Ezequias, ele estava enfermo. O relato bíblico fala que a doença dele era uma úlcera, mas eles têm uma dúvida entre uma úlcera e um câncer, né? E aqui nesse versículo foi muito duro a resposta, a visita de Isaías foi a Ezequias, mas a notícia que ele trouxe para Ezequias foi muito pesada e difícil para Ezequias ouvir aquilo ali. Não é fácil alguém chegar para um enfermo e falar para ele que ele está doente, não vai mais viver, vai morrer. É difícil. Eu vou citar aqui um exemplo
de uma pessoa estar enferma no leito de um hospital. O médico chega e dá uma notícia para os familiares, e depois aquela pessoa vai saber que ela não vai ter mais dias de vida por causa daquela enfermidade. E para Ezequias não foi fácil para ele, porque ele recebeu uma visita de um profeta e um recado de Deus. Você imagina o enfermo, ele está doente e chegar alguém e falar para ele: você não vai viver, você vai morrer. Naquela hora ali, o que ele vai sentir? Desespero. Que foi o que aconteceu com o profeta Ezequias, não foi diferente. E Ezequias, ele ouviu esse aviso de Deus. Só que Ezequias, ele se apoderou-se de uma arma muito poderosa: a oração. A oração é uma das armas mais poderosas que um cristão pode usar diante de Deus. E assim ele se apoderou-se dessa arma. E aqui no versículo 2 fala: então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Essa foi a arma de Ezequias, a oração. E não existe outra arma mais poderosa do que a oração. Eu vejo assim, nós, nos momentos bons, nós temos que se curvar, se ajoelhar diante de Deus. E nos momentos difíceis, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que se levantar. E foi exatamente o que Ezequias fez. Diante do mal, ele se levantou para clamar ao Senhor, né? E é isso que nós temos que fazer, porque Deus, mesmo quando nós achamos que não tem mais condição, que não tem mais jeito, mas para Deus sempre há uma oportunidade de Ele fazer alguma coisa, porque Deus é Deus. Jamais Ele vai abandonar um coração aquebrantado. Jamais Deus vai deixar de responder um pedido de um coração aquebrantado. E eu vejo assim Ezequias naquele momento, quando Deus fala: prepara a tua casa, porque tu vais morrer. É duro demais. Aí eu pergunto: qual será essa casa que Deus mandou que Ezequias ele endireitasse? Será se a casa que Deus se refere era o corpo? Ou será se a casa que Deus se refere era a sua própria casa, a sua família? Mas Ezequias, de todas as formas, ele recebeu a cura de Deus. Aí eu pergunto: Deus respondeu a Ezequias. Aí eu faço uma pergunta: mas será se Ezequias não respondeu o que Deus fez com ele? Essa é a pergunta. E Ezequias, ele não correspondeu a Deus, porque depois que ele foi curado, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E vamos dar uma passadinha lá em 2 Crônica, capítulo 32, só voltando um pouquinho. 2 Crônica, lá no Antigo Testamento. Glória a Deus.
Achando segunda crônica. Segunda Crônica, capítulo 32, versículo 24. Glória a Deus. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. E esse motivo era do Senhor, a ira do Senhor se acendeu e veio com juízo sobre ele, igualmente sobre toda Judá e Jerusalém. Glória a Deus, só até aqui. Você viu aqui a forma com que o rei Ezequias, ele não correspondeu ao Senhor. Ele, na época, o rei da Babilônia mandou para ele presente, soube que ele tinha sido curado, e o profeta Isaías tinha vindo para ele avisado que ele não mostrasse nada sobre a sua casa. E os mensageiros do rei da Babilônia vieram e viram tudo quanto ele tinha dentro de casa, e de alguma forma ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração, e ele não correspondeu a Deus pelo sinal miraculoso, a cura que Deus tinha nos dado para ele, né? E em outras palavras, o rei Ezequias não vigiou. Ele foi além daquilo que Deus queria para a vida dele. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a forma como ele teve um filho, o rei Manassés, que ele foi um rei muito cruel, que o rei Ezequias, durante o seu reinado, ele foi um bom rei, e a própria palavra fala no final do capítulo 32 de Crônicas, no versículo 32, ali, se a gente for dar continuidade àquela leitura, que durante o reinado de Ezequias, nada de mal aconteceu. E depois que ele morreu, o seu filho Manassés tomou conta do reinado. E eu estava vendo onde as contas, o rei Manassés, filho dele, nasceu no período dos 15 anos de vida que Deus acrescentou para ele. Por quê? Nos 15 anos de vida ele morreu. E o rei Manassés, filho dele, tomou posse, tinha 12 anos. Isso quer dizer que foi nos períodos dos 15 anos que ele nasceu. E ele não foi um bom rei. Mas será se essa foi a causa que Deus tinha falado para Ezequias consertar a casa? Será que nesse período dos 15 anos, quando Manassés nasceu, não deu tempo ele aconselhar e ensinar a forma como ele viesse governar o rei? Porque quando o rei
ele morre, tem que ficar um substituto, filho, alguém da família. E aqui ficou Manassés, sobre o reinado. Mas a palavra de Deus fala que ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei tão cruel que ele sacrificava os filhos como holocausto a outros deuses. A diferença do pai, Ezequias, que cuidou muito bem, foi um ótimo rei até o final da sua morte, apesar de não ter correspondido com Deus, depois que foi curado da sua enfermidade. Mas isso aqui, meus queridos, é uma forma para nós saber como nós somos. Nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus bom, nós temos um Deus que não nos desampara nos piores momentos da nossa vida, mas nós às vezes nós somos falhos, mas mesmo assim Deus sempre está cuidando de nós de alguma forma. Muitas vezes nós nem percebemos o quanto esse Deus, Ele é bom e poderoso, porque seja nós dormindo, acordado, seja nós enfermos de alguma forma, mas Ele está sempre ali conosco para nos cuidar de nós. Esse é o nosso Deus, o grandioso, poderoso. Glória a Deus, aleluia. O versículo 3 do capítulo 38 de Isaías: o Senhor lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sinceridade e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou em grande pesar. Queridos, você vê Ezequias aqui, ele clamando a Deus. Aqui, quando ele recebeu o recado de Isaías que ele não ia viver, qual foi a atitude de Ezequias? Ele se desesperou-se, mas não foi aquele desespero que ele não tivesse força para clamar a Deus, porque existe um desespero que às vezes se desesperamos e às vezes não buscam nem a Deus. Eu vou citar aqui um exemplo: o suicídio. É um desespero que às vezes as pessoas têm, e através de uma doença mesmo, porque o suicídio muitas vezes ele vem através de uma depressão, de um caso que a pessoa cai em desespero e naquele momento ela se esquece que Deus pode mudar e transformar a vida dela, e se leva à morte. Eu vou citar uma pessoa aqui, Judas, ele, quando ele sentiu que tinha traído o Filho de Deus, o que foi que aconteceu com Judas? O desespero. Ele devolveu aquelas moedas, não por arrependimento, mas um desespero total e cruel. O que ele fez? Ele não esperou a volta de Cristo ao ressuscitar. Ele correu e se suicidou. Foi um desespero. E são nos momentos difíceis que nós não podemos esquecer desse Deus, porque é somente Ele que tem o poder
de nos dar força nos momentos difíceis das nossas vidas. Não há outro, é somente Ele. E aqui eu vejo Ezequias, um homem forte, não só como rei, mas confiante em Deus. Porque, queridos, você imaginou chegar alguém aqui e trazer para nós um recado de Deus, da forma como chegou para o rei Ezequias, que foi a forma quando o profeta Isaías veio visitar Ezequias e falar: olha, tu não vai mais viver, tu vai morrer por causa dessa enfermidade. E Ezequias, mesmo nesse momento aqui, ele não esqueceu que Deus podia retroceder e mudar o quadro daquela situação. E é assim também, dessa forma, que aqui como exemplo sirva para cada um de nós. Queridos, essa situação eu já vi, eu já passei, mas eu glorifico a Deus, porque Ele deu também a resposta. E eu acredito que aqui não sou só eu, mas tem muitos que aqui também já ouviram e já passaram por situações difíceis e que Deus respondeu e deu a vitória, assim como deu ao rei Ezequias. Porque eu não sei se isso foi o suficiente para o rei Ezequias. Quando Deus falou que ia acrescentar os seus anos de vida, 15 anos. Mas eu acredito que Deus, Ele nos dá para nós o tempo dele. E se Ele disse que era 15 anos, foi 15 anos. E eu acredito que foi um satisfatório para Deus. E eu acredito que para Ezequias também. Porque a resposta de Deus para nós, eu acredito que ela sempre é satisfatória, agradável e nos traz um fortalecimento para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O versículo 4: contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória a Deus. Queridos, para você ver como esse Deus, Ele é bom. Deus sabia que Ezequias não ia corresponder, porque Deus é Deus. Deus, Ele sabe tudo que nós vamos passar. Deus, Ele sabe tudo da nossa vida. Às vezes nós podemos até planejar, fazer um plano para o dia de amanhã. Mas não somos nós que vamos decidir, é Deus. Mesmo nós colocando propósitos, projetos, mas nós temos que colocar em mente que Deus, Ele é quem sabe do dia de amanhã. E muitas vezes nós faz um propósito, um projeto, eu vou fazer isso aqui. Deus vem, muda, porque Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. Ele vem, desfaz
faz o nosso propósito, o projeto, e acontece um outro projeto melhor ainda. E muitas vezes nós nem percebemos a forma do projeto. Nós até falamos às vezes, eu vou mudar isso aqui, vou fazer dessa forma. E não imaginamos que é Deus que está mudando aquele projeto, o propósito das nossas vidas. Porque esse Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Aqui no primeiro versículo, quando Deus fala para Ezequias, para consertar a casa dele. Aí eu lembro lá de Jesus, em Mateus 7,24, onde ele fala sobre a casa construída sobre a rocha, né? E ali é uma parábola que ele está falando da casa, mas é uma casa, é o nosso corpo, ali para ser edificado sobre ele, sobre a rocha. Porque quando nós se edificamos sobre este Deus, quando nós se colocamos sobre ele, nós somos uma casa sobre uma rocha. Ele é o nosso alicerce. É esse Deus em que nós podemos se fortalecer, nós podemos estar diante e presente dele. Porque, queridos, nós, sem a presença desse Deus, nós somos igual a nada. Sem esse Deus, nós não caminhamos nem vivamos. Porque Jesus também fala da casa construída sobre a areia. É uma casa que não tem alicerce. Por qualquer motivo, por qualquer coisinha, já está desistindo da presença de Deus, porque não tem alicerce. Ela cai fácil. A casa sem alicerce, ela cai fácil. Agora, uma casa construída sobre uma rocha, pode vir um vento, a tempestade, e jamais ela vai cair. E essa comparação que Jesus faz da casa sobre a rocha, ele fala ali, dá o exemplo dos problemas, que pode vir o que vier, ela vai suportar, ela vai resistir, porque ela vai lembrar que tem um Deus ao favor dela. Foi o caso de Ezequias. Ele se sustentou-se, porque ele estava firme, ele estava em uma rocha, que se chama Deus, e ele permaneceu na fé. E como ele permaneceu na fé e na esperança, na confiança em Deus, logo Deus não deixou nem o profeta Isaías ir muito longe. Volta e fala ao meu servo Ezequias. E, queridos, a gente pode até achar 15 anos pouca coisa, mas se Deus colocou esse propósito de deixar Ezequias viver mais 15 anos de vida, é porque ele sabia que era o suficiente. Porque Deus, ele sabe o nosso tempo aqui sobre a terra. Não adianta nós querer fazer muita coisa sem procurar consultar esse Deus. Porque Ezequias, ele estava enfermo. E Ezequias, ele talvez tivesse a expectativa de ser curado, não da forma como foi, porque a palavra de Deus aqui fala que a doença dele era para a morte. Mas você vê como esse Deus, um coração aquebrantado, pode mudar
o que Deus ia fazer. Um coração quebrantado diante de Deus transforma Deus, que foi aqui o caso de Ezequias. Ele transformou a morte em vida, porque aqui, que eu já citei, os relatos é que era um câncer. O relato bíblico ele não fala com certeza, mas ela é uma das doenças mais agressivas que pode haver diante de um ser humano. Mas existe a cura. E essa cura é Deus, é Jesus. Porque, querido, nós corremos para os médicos, nós corremos para uma farmácia muitas vezes para comprar um medicamento, mas às vezes nós não se lembra que Deus é quem é a cura. Eu, lembrando aqui agora dessa pandemia que está assolando aí o mundo, não é só o nosso estado, nem 2 estados não, é o mundo todo. E está aí, os homens estão correndo atrás de remédio, correndo atrás de vacina, mas eu sou meio, não sei como é que eu sou. Eu às vezes até falo que essa vacina, se não for a mão de Deus, ela não vai resolver. Ela não vai resolver. Nós temos que colocar a nossa vida, a nossa confiança em Deus. Porque se nós tivermos confiança nesse Deus, nós podemos passar onde nós passar. Se nós tivermos esse Deus na nossa vida, jamais essa pandemia vai nos alcançar. Nós temos esse Deus é a cura e o remédio para qualquer coisa sobre a face dessa terra. Porque já aconteceu algo parecido assim, eu não tenho bem lembrança, mas se a memória não me falha, é em 1 Crônica, capítulo 20, onde Deus, ele se irou-se contra os israelitas, e Deus, na palavra mesmo, fala que Deus usou Satanás para punir aquele povo, e Satanás veio e usou Davi, ele fez uma montagem contra a vontade de Deus do povo, e Deus ali enviou uma grande praga, e aquela praga matou muita gente naquela época, e isso é o que nós estamos passando hoje. Mas não devemos se temorizar, não devemos ter medo, vamos andar firme e confiante em Deus, porque, queridos, assim como Deus respondeu a esse homem Ezequias, Ele também vai nos responder. Agora nós temos que não esquecer de buscar Ele, de clamar, de chorar, porque Ele é Deus. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito e fiel, e Ele se compadece de nós por amor dele mesmo. E não podemos desistir desse Deus, porque Ele é o único Deus que pode nos suprir as nossas necessidades. Não importa o momento, não importa as dores, não importa as dificuldades, mas é somente Ele. Não adianta ir buscar outro, porque pode até existir, mas não pode fazer o que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o versículo 5. Vou ler ele de novo, glória a Deus.
vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Iavé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouve, pois, a tua oração, e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória a Deus. O 6, versículo 6. E mais eu livrarei a ti e esta cidade das mãos dos reis da Síria. Eu assegurarei, glória a Deus, a proteção desta cidade. Querido, você vê aqui quando Deus ele deu a cura a Ezequias, e Deus fez a promessa de ainda livrar a cidade da guerra dos reis da Síria, que eles perseguiam muito. Mas você vê aqui que Deus, ele não fez essa promessa para você ver o quanto Deus, ele é bom. E aqui eu acredito que quando Ezequias ouviu essas promessas de Deus, isso aqui tranquilizou muito a vida de Ezequias, porque a palavra de Deus fala como ele foi um rei muito bom. Ezequias, de acordo com o reinado dele, do começo até o final, ele só fez coisa boa. Porque lá em Crônica 32, no versículo 24, onde nós estávamos vendo, fala que ele, durante o reinado dele, nada aconteceu. Veio acontecer depois que o filho dele veio assumir o lugar dele. E esse é o Deus o qual nós temos na nossa vida. Esse Deus, ele é um Deus invisível, o qual nós não vemos, mas ele está sempre presente do nosso lado, e ele vê e ele alcança onde nós não alcançamos, e por isso nós temos que estar sempre conectados na presença desse rei, porque ele traz tudo para nós. Ele traz a cura, ele traz o conhecimento, ele traz a libertação, é ele que traz a paz, e assim sucessivamente. Ele é um Deus que não muda. Nós podemos até mudar, mas ele não muda. Ao nosso respeito, ele nos ama, ele nos quer sempre que nós estejamos diante dele. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele não poupou nem o seu próprio filho para nos manter na fé e na esperança. Vamos dar uma passadinha lá em Isaías, no mesmo livro, 53, é só um pouquinho para frente. Deus. Isaías 53, no versículo 4 e 5. Aleluia, glória a Deus. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas dores, contudo nos o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas
próprias culpas e transgressor, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Aqui nós vimos o quanto Deus, Ele nos ama, o que Ele fez com Jesus, né? Para nos poder nos manter na expectativa da vida, para nos manter na expectativa que nós temos um Deus grande em poder, que nos ama. Ele não poupou nem Jesus. Aqui nós vimos o que Ele passou por nós: dores, enfermidade, transgressões, tudo para nos poupar, para nos curar do pecado, né? E é assim que Deus nos faz conosco, porque Ele é bom, bondoso e agradável. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo aqui sobre a cura de Ezequias, e aqui me faz lembrar uma coisa, que a cura física, ela anda sempre junto com a cura espiritual. Que eu acredito aqui, quando Ezequias foi curado, Deus também tocou no espiritual. Não tem como. Aí eu lembro de Jesus, quando Ele fazia uma cura, Ele sempre falava: vai e não peques mais. Ele curava o físico, mas Ele queria que o espiritual também fosse curado. E assim Deus, eu também lendo lá em Atos, no capítulo 3, ali onde Pedro e João, eles curaram aquele corpo, que a palavra fala que quando ele foi curado, que ele se levantou, ele saiu pulando e glorificando a Deus. Eu acredito que naquela hora ali, o Espírito tocou poderosamente sobre o espiritual também. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer só o corpo físico curado, mas Ele quer também a nossa alma curada. Não adianta, queridos, eu ser curado do meu corpo e eu deixar o meu coração duro, a minha alma com perversidade diante de Deus. Porque se eu endurecer o meu coração para um irmão, ele não está vendo, mas Deus está vendo. Porque Deus, Ele não vê com os olhos como o homem vê. Deus, Ele vê com os olhos espiritual e Ele vê o coração. E por isso, nós temos que trabalhar também, junto com esse Deus, a nossa vida espiritual. É o que nos mantém vivo, não importa a forma como nós estamos vivendo ou passando, mas se nós estiver vivo e espiritual, nós estamos de pé diante desse Deus, porque é somente Ele, esse Deus capaz de tratar das nossas vidas. Não há outro Deus como esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 7. Este é o sinal de que Yahvé fará o que, glória a Deus, empenho
sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acais, e a luz do sol de fato voltou. E os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, aqui Deus ele fez com que Ezequias ele viesse ter mais confiança nesse Deus. Aqui foi um sinal para Ezequias, para de que ele tivesse a certeza. Ezequias, ele ainda duvidou que iria ser curado. Glória a Deus. Mas Deus, quando ele promete, ele não quer saber quem é que ele prometeu. Quando ele promete, ele dá, ele faz, não importa quem. O que vale é a palavra dele. A palavra de Deus é a única diante de nós, não tem outra. É quem nos fortalece, é quem nos alimenta e quem nos levanta e nos põe de pé. Que foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias estava acamado. Ezequias, ele já estava deitado em uma cama. E ele conseguiu se levantar por causa da palavra do Senhor que veio a ele através do profeta Isaías. Queridos, e muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós não damos nem caso. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e achamos que aquela palavra não é para nós. Mas muitas vezes aquela palavra vem exatamente para nós, assim como ela veio diretamente para Ezequias. Porque a palavra de Deus, ela sempre tem um alvo. A palavra de Deus, ela sempre tem uma direção. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Onde ela vai, acontece algo miraculoso. Assim como aconteceu na vida do profeta Ezequias. E essa palavra, para nós que estamos aqui hoje, nessa noite, é um exemplo que nós devemos meditar e imaginar o que aconteceu com Ezequias, o fato e a forma como ele estava, já condenado à morte. Mas para Deus, queridos, não existe condenação, porque a condenação, você sabe quem é que faz, é eu e você. Quando nós confiamos em Deus, nós se determinamos a viver com esse Deus, jamais Ele vai nos condenar. Não. Deus, Ele quer nos libertar. Deus, Ele nos quer nos nossos dia a dia, caminhando com Ele lado a lado. Apesar de algumas vezes nós falhar e sair um pouquinho, mas Ele está nos acompanhando com o seu olhar, com a sua presença, e nós não percebemos que Ele está lado a lado com nós. Quando Jesus ele ressuscitou, teve 2 discípulos que caminhavam para uma cidade por nome Emaús, e eles iam falando do caso de Jesus, a forma como Jesus tinha sido morto. E Jesus ia lado a lado com eles ali, e eles não conheceram quem era Jesus.
E Deus, Ele anda da mesma forma conosco, lado a lado. Muitas vezes nós conversamos, talvez até besteira, falamos coisas que Deus não quer ouvir, mas Ele está ali, do nosso lado. Ele está ali para nos orientar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para que nós encontremos força para sobreviver os dias que Ele nos der sobre a face dessa terra. Assim como Ele fez com esse rei. Ele não fez só com ele porque era rei. Ele é amor. Ele não faz acepção de pessoas. Assim como Ele fez com esse rei. Ele faz com o mendigo. Ele faz com o pobre de espírito. Ele faz com qualquer um que tenha vida, porque Ele é Deus. Todas as vidas que há sobre a face dessa terra, seja o bom ou seja o mal, não importa se ele é viciado em bebida, em droga, é ladrão, não, ele é Deus. Ele ama da mesma forma que ama eu e você. Agora vai depender de cada um querer se consertar diante dele. Ele é esse Deus poderoso que cuida de todos. Deus, Ele é tão bom que Jesus, quando Ele foi crucificado, do lado dele foi crucificado 2 malfeitores que eram ladrão. Aí, ali é outro exemplo que serve para as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para alguém e julgamos ela, às vezes até pelo andar. Julgamos elas pela forma como ela é. Às vezes nós julgamos pela forma como ela se veste. Mas Deus, Ele é Deus. E aqueles 2 ladrões ali, quem diria que um ia ser salvo? E foi salvo, porque ele lembrou-se que Jesus era o Salvador. E ele, falando com Jesus, e falou: Senhor, quando tiveres na glória, lembra-te de mim. Que ele falou: hoje mesmo estarei no paraíso e tu estarás comigo. E é esse Deus. E não importa como somos, porque não depende dele, depende de cada um de nós, porque nós dependemos dele. Deus não depende de nós. É por isso que nós devemos estar sempre atentos, sempre procurando andar no verdadeiro caminho que agrade a Ele. Aqui, quando Ezequias virou para a parede e fez essa oração, o que foi que Deus viu ali em Ezequias? Sinceridade. E porque Ezequias, ele está falando tudo que ele fez diante de Deus no seu reinado. E ele com certeza tinha andado reto diante de Deus, com retidão. Não sei com perfeição não, porque nós seres humanos não somos perfeitos, mas ele tinha uma certa comunicação com Deus, e foi isso que levou a ele a viver mais 15 anos de sua vida, porque Deus, ele ouvia a oração de Ezequias, viu as lágrimas de Ezequias, e por isso Deus se compadeceu de Ezequias, porque eu acredito que Deus tinha um propósito na vida de Ezequias,
E por isso Deus permitiu mais aqueles 15 anos de vida para Ezequias. Porque teve vários na Bíblia que Deus disse: tu vai morrer, e não deu mais nem um dia não. Arão foi um, Moisés, quando Deus determinou, e eram homens de Deus também. Quando Deus determinou, eles foram, eles morreram. Mesmo que fossem homens de Deus, que eu acredito que eles foram para a glória de Deus, né? Mas esse é Deus, Deus que nos conhece, Deus que sabe e conhece o nosso entendimento. Esse é o Deus que nós temos nas nossas vidas. E se nós não desistir, se nós procurar andar no caminho da retidão, pode ter certeza que um dia nós vamos estar naquele paraíso com Jesus. Glória a Deus. Esse é Deus, queridos. Essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. E eu espero que essa palavra, de alguma forma, algum versículo, ele fique gravado na sua mente, no seu coração. Você possa meditar no que Deus fez com Ezequias. E tenha certeza que Ezequias, sendo o rei, ele não é mais valoroso para Deus do que você. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar a nossa vida poderosamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Diácono Euclides. Eu queria, irmãos, nós vamos já encerrar, mas eu queria incentivar nos nossos lares seguirmos o exemplo de Ezequias. Talvez nós não tenhamos uma doença terminal, mas nós temos algo que está além do nosso alcance, que está além do nosso poder. E eu creio que essa passagem, Diácono Euclides, é uma das mais impressionantes da Bíblia com respeito ao poder da oração. Porque aqui eu não vejo só a cura de uma doença, irmãos. Aqui eu vejo a mudança de um destino. Porque não foi o homem que disse para o homem: você vai morrer. Veio a palavra do Senhor dizendo: você vai morrer. Então o destino dele estava traçado. Mas ele orou. E de alguma forma foi da vontade de Deus que o destino daquele homem fosse mudado. E mais 15 anos ele recebeu. Então a oração, ela tem poder. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Ele vai nos surpreender quando nós orarmos, quando nós entregarmos, quando nós confiarmos. Então hoje, nos nossos lares, vamos virar o rosto para a parede do nosso quarto e vamos entregar ao Senhor o nosso problema, a nossa situação, a nossa angústia, e pedir que Ele faça algo que nos surpreenda, que seja da vontade dEle e que seja para a honra e glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé. Peço que os irmãos orem. Amanhã tem ciclo de oração, as irmãs vão continuar orando aqui na igreja. Então, quarta passada fui na praça, foi maravilhoso, ali perto da nossa residência, foi um grande testemunho, as mulheres ali, alguns homens até presentes. Quarta agora vai ser aqui na igreja, tá bom? Quinta-feira, culto. Sexta-feira tem evangelismo dos jovens, para o culto de sábado, que vai ser campal, ali na rua Hamilton de Oliveira, nas proximidades da creche da Dorinha. Peço a oração dos irmãos por isso, e também pela nossa viagem. Vamos já deixar o Diácono Euclides ali no trabalho dele, no PECEM. Pedimos a oração da igreja pela nossa proteção. Amém?
Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esta passagem, Senhor, tão poderosa, tão simples, mas também, Senhor, tão significativa, que nos mostra, Senhor, que o Senhor escuta mortais, o Senhor escuta pecadores, o Senhor escuta orações simples, de pessoas quebrantadas, de pessoas que choram em Tua presença, de pessoas que reconhecem que não tem o poder suficiente para resolver nem os próprios problemas, mas tem um Deus autossuficiente que é capaz de resolver todas as coisas. Pai, que confiemos em Ti e que não fiquemos, Senhor, com as nossas dores para nós, porque o Senhor não apenas quer, o Senhor ordena que entreguemos a Ti as nossas situações. Então, Pai, que não apenas saibamos disso na teoria, mas que pratiquemos isso, Pai, em nosso dia a dia. Apareceu algo, alguma situação grandiosa, difícil, eu vou entregar nas mãos do meu Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o restante desta semana. Entregamos, Senhor, as nossas programações em Tuas mãos, Pai, de uma forma especial, ciclo de oração amanhã, culto de quinta, também, Senhor, culto campal de sábado, que o Senhor já prepare todas as coisas, escola dominical, domingo, culto à noite. Entregamos agora também, Senhor, a nossa viagem ali ao trabalho do Teu servo, pedindo a Tua proteção na ida e na volta e também lá. Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, as mulheres, os homens, os jovens, as crianças. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Estamos felizes, Senhor, por esta noite, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, por amor a nós e por amor ao Teu nome. E é no nome de Jesus que eu peço e agradeço sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.